essa pessoa que eu vou chamar aqui, ele é engenheiro mecatrônico, ele é formado pela Universidade de Brasília, UNB, e eu o conheci num curso que eu fiz de criatividade, quando eu era prefeita, e a gente manteve contato, e ele ensina vários professores de diversas áreas a ser criativos e makers. O cara estuda robótica e aplica a robótica em todas as outras áreas para diversos professores, tanto da área pública quanto da área privada. Então, Luan, chega aqui, criativo. Beleza. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É o boa tarde da feijoada, né? É cruel. Bom, pessoal, é o seguinte. Aqui, eu sei que esse é um horário cruel, esse horário pós-almoço. Eu mesmo tenho uma tradição de dormir, tirar um cochilo depois do almoço. Lógico que hoje teve uma exceção por um evento tão importante. Então, também vou pedir para vocês, não só pelo fato de estarmos depois do almoço e tudo mais, eu tenho um tempo curto para trazer uma mensagem para vocês. Então, eu vou pedir muita atenção, porque se vocês distraírem 1 minuto do que eu falar agora, vocês vão perder e não vão entender a informação completa. Então, eu vou pedir um pouco para vocês deixarem o celular de lado. Depois vocês atualizam aquela mensagem no WhatsApp para a família de vocês, porque o que eu tenho para falar aqui é muito importante, ok? Vocês aqui, a gente já está no 3º dia de um processo de imersão intenso. Vocês aprenderam sobre diversas coisas que eu tive um pouquinho de oportunidade de ver, sobre marketing digital, sobre cidades inteligentes, sobre como desenvolver projetos. A gente não está falando aqui de coisas que vão acontecer no futuro. Essas tendências, essas mudanças intensas, não são coisas do futuro, são coisas do presente. E acho que vocês, assim como eu, estão com a cabeça fervilhando de informações. E, às vezes, dá uma aflição, desespero em pensar, quantas mudanças, será que eu vou conseguir acompanhar essa quantidade de mudanças, já que a gente vive num mundo em que as mudanças acontecem de uma forma cada vez mais avassaladora. E o que eu venho aqui falar para vocês é sobre como... Aí a tecnologia já dando ciladas aí, né? Falar de tecnologia já apanhando aqui. Como preparar os nossos jovens para esse futuro de mudanças exponenciais, que a gente não consegue prever quais vão ser essas tendências, que cada hora muda, que a gente tem tanta dificuldade de acompanhar. E para começar essa argumentação, para falar um pouco sobre esse grande desafio, eu queria compartilhar alguns dados com vocês. Sobre as taxas de profissões dos próximos 10 anos. Segundo um paper de uma universidade da Inglaterra, de Oxford, ele fala que 47% das profissões dos próximos 10 anos ainda não existem. O Fórum Econômico Mundial diz que esse valor chega a 65%. E uma pesquisa da Dell Technologies fala que 85% das profissões dos próximos 10 anos ainda não existem. Repito, 85% das profissões dos próximos 10 anos ainda não existem. E aí a gente pensa, como a gente vai preparar o nosso jovem para o futuro que a gente não tem ideia de exatamente como vai ser? Como preparar eles para esses desafios? E relacionado a isso, a gente tem um agravante, que nós temos um modelo educacional num sistema industrial, onde o grande objetivo nessa linha de produção do conhecimento é formar jovens que tenham capacidade de armazenar informações e fazer contas.
e o processo de conhecimento que foi construído no século XIX. A forma de adquirir conhecimento era similar a uma linha de produção industrial. Só que, como vocês já perceberam, a gente não vive mais numa era industrial. Nós vivemos na era da informação. O que quer dizer viver na era da informação? Nós temos esse dispositivo mágico nas nossas mãos. Eu, vocês e vários dos cidadãos dos municípios de vocês também têm acesso. Isso quer dizer que essas pessoas, cidadãos comuns, hoje têm acesso a uma quantidade de informações que Bill Clinton tinha quando era presidente dos Estados Unidos em 1994. Cidadãos comuns hoje têm acesso a uma quantidade de informações que um presidente dos Estados Unidos tinha há anos atrás. E aí, com relação a tudo isso, será que a educação, será que faz sentido ter uma educação de armazenamento de informações? Ou de fazer contas, sendo que um computador, uma inteligência artificial, por melhor que seja, por mais inteligente que seja uma criança, ela não consegue armazenar informações como um computador, ou fazer contas de uma forma excelente como um computador. Né? E, bom, mas eu acredito para vocês, prefeitos e prefeitas, são pessoas pragmáticas, né? E tem que ser pragmático. A gente sempre fica pensando, como construir uma escola de sucesso? Quais são os valores? O que a gente precisa mensurar? E, geralmente, as nossas métricas de sucesso são o quê? Qual é a média da nota do Enem das escolas do meu município? Qual é a média lá da taxa da Prova Brasil? Qual é o índice DEB do meu município? Esses dados são muito importantes. São importantes, sim, vocês têm que atentar a isso. Os pais dos jovens que estão colocando eles na escola, eles estão preocupados com isso. Mas essas provas, elas estão avaliando o quê? Avaliando a capacidade de conhecimento lá do século XIX, que foi o que eu mostrei para vocês. Então, você pode até ter o índice IDEB alto no seu município, mas será que você está preparando esse jovem para os desafios do futuro? Porque, às vezes, ele tira uma nota excelente no vestibular, passa na federal e se forma um engenheiro de produção, e depois descobre, por exemplo, um exemplo bem avulso mesmo, que engenheiro de produção não precisa mais e hoje é uma outra profissão que a gente nem sabe qual é. E aí, o que adiantou? Então, será que essas métricas seriam o suficiente para fazer esse tipo de avaliação? Então, sim, preocupem-se com esses dados, mas eu quero trazer algo diferente, uma nova preocupação para vocês, ok? Porque nessas provas tem uma habilidade que é esquecida, que não é metrificada, que não é calculada, que a gente às vezes não sabe, não percebe, não contempla como algo tão importante, que é a criatividade. Foi num curso de criatividade que eu conheci a Sol, por exemplo. E só isso por si só já é muito significativo. Mas a criatividade, vocês podem pensar, criatividade é importante para artista, criatividade é importante para um publicitário. Não é todo mundo que precisa ser criativo. Pois é, mas acho que as coisas não são bem assim. Por quê? Porque a criatividade, ela vai trazer uma habilidade muito importante quando a gente trata de mudanças tão intensas, exponenciais, que é trazer a habilidade para aquela criança, para aquele jovem, se readaptar a essas mudanças intensas a todo momento, que eu não consigo prever e nenhum de nós nesse salão é capaz de prever. Então, as crianças desde cedo, independente do que elas forem fazer no futuro, elas têm que ter essa habilidade de se readaptar às constantes mudanças. Outra coisa que a criatividade traz é a capacidade do pensamento não linear. O que o computador faz muito bem? Atividades bem definidas, atividades parametrizáveis, fazer contas muito bem determinadas. Isso o computador faz bem. Onde a gente está se diferenciando, pelo menos por enquanto, na capacidade de combinar coisas que a princípio não são óbvias. Então a criatividade traz essa habilidade. Bom, a gente já está aqui atento a essa nova preocupação,
percebeu que talvez a nossa escola, no modelo clássico, não seja tão interessante. E eu poderia vir aqui falar sobre um novo modelo educacional, uma coisa inovadora, mas a verdade é que já existe um setor na educação que já trabalha muito bem a criatividade. Um setor da educação que, na verdade, eu particularmente, nem respeitava muito, que é o jardim de infância. O que acontece numa sala do jardim de infância? Para pensar. A gente tem ali num canto do jardim de infância 2 crianças brincando com blocos de madeira e naquele processo elas estão construindo uma casa, um castelo, e aí no outro lado tem outras brincando de colorir e no processo de juntar a tinta amarela com a tinta azul, ela acaba descobrindo que ela construiu uma nova cor, a cor verde. Mas mais interessante do que entender sobre como as cores funcionam ou sobre como criar estruturas com blocos de madeira, elas estão aprendendo num processo lúdico, num processo divertido, num processo mão na massa, num processo prático. E também, mais importante que isso, elas estão aprendendo sobre o processo criativo. Estão aprendendo brincando. Bom, então, a gente tem essa estrutura do jardim de infância, e só para vocês perceberem o que acontece aqui, a gente vai ter um processo de aprendizagem criativa, vai ter um processo chamado espiral da aprendizagem criativa. O que é essa espiral da aprendizagem criativa? Vamos pegar o exemplo da criança que estava brincando com um bloco de madeira, ok? A primeira coisa que a criança faz, ela vai imaginar o que ela vai construir. Ah, eu vou construir um castelo, uma casa, vou construir um carrinho, não sei. Ela imagina isso. No segundo passo, ela vai criar. Ela vai pegar os blocos de madeira e, de fato, fazer o castelo que ela tanto deseja. Depois, ela vai brincar. Vai brincar com o castelo, vai criar uma história ali, não sei o que ela vai fazer. Depois, ela vai compartilhar. Ela vai chamar o coleguinha para dar uma olhada naquele brinquedo que ela fez, vai mostrar para a tia da escola, vai entender esse processo. E depois, ela vai refletir. Os coleguinhas vão dar algum pitaco com relação à casinha dele, à professora, e até mesmo ele vai refletir sobre esse processo. E aí, ele vai imaginar de novo. E percebam que a gente não está falando aqui de um ciclo, estamos falando de uma espiral. E qual a diferença? A diferença é que aquele segundo imaginar, o imaginar de novo, é completamente diferente do primeiro. Ela cresceu naquele processo, ela se tornou melhor. Ela vai pensar, não, agora eu quero construir uma cidade inteira, não sei. Ela vai ser diferente. E é um processo super simples, mas que se repete em outros processos criativos. Por exemplo, eu vou desenvolver uma nova tecnologia, um novo aplicativo. O que o desenvolvedor da tecnologia faz? Ele vai imaginar uma solução para algum problema. Depois ele vai criar o aplicativo de fato. Ele vai brincar, ele vai testar aquele processo, vai testar o seu produto. Ele vai compartilhar com as pessoas para ver se essa solução dá certo ou não. Depois ele vai refletir, né? A partir dos feedbacks que eles tiverem, eles vão refletir sobre essa situação. E aí eles vão imaginar de novo, vão fazer a versão 2.0 do seu aplicativo. Então o processo criativo acontece aí. O processo criativo acontece inclusive quando vocês desenvolvem uma nova campanha, não é? E olha só, vocês estão aí, muitos de vocês com 2 anos de gestão, e eu tenho certeza que nas próximas eleições, tanto pela experiência que vocês vivem na prefeitura, como também por participar de eventos como esses, vocês cresceram nesse processo. Então, certamente, a campanha do próximo de 2020 vai ser diferente. Vocês imaginaram de novo e cresceram nesse processo. Vocês aprenderam, acima de tudo, sobre um processo criativo. Bom, então, fica o desafio em pensarmos como construir essa jornada de um jardim de infância para o resto da vida. O que isso quer dizer? Porque a primeira coisa que a gente às vezes nem pensava nisso antes, né? Ah, jardim de infância, para que jardim de infância? E hoje, agora a gente já percebeu que isso é importante. Tá, e daí? E aí vem outro questionamento. Como construir experiências para que não seja tolhida a criatividade dessa criança? Eu até poderia dizer que eu estou pensando sobre várias coisas relacionadas a isso. Mas não só apenas eu, mas grandes universidades do mundo inteiro, grandes referências, e já estão pensando em soluções de aprendizagem criativa ao longo de toda a jornada escolar.
Mas, se a gente parar para pensar, não dá para pegar, por exemplo, um jovem de 17 anos e falar: ei, vamos brincar com massa de modelar? Vamos brincar com tinta? Vamos brincar com blocos de madeira? Porque esse menino vai rir da minha cara. E também porque ele não vai ter um crescimento. A gente tem que trazer processos mais desafiadores, estruturas mais desafiadoras para que ele cresça nesse processo criativo. E como é que a gente faz isso? Bom, com tecnologia. Né? Usar, por exemplo, artifícios que a gente já usa de criação de estruturas na robótica. Usar a programação para que ele passe, por exemplo, a criar os seus próprios jogos. Para que ele possa criar os seus próprios brinquedos. Né? E existe, na verdade, uma falsa sensação de que as crianças de hoje, elas são super inteligentes, né? Por exemplo, eu tenho um sobrinho que com 2 anos de idade, ele já abria o tablet dos pais, e sem saber ler, nem sabia falar direito, já colocava no YouTube e já colocava lá na galinha pintadinha. Aí a gente pensa, nossa, esses meninos nasceram com um chip na cabeça, eles são incríveis, porque eu demoro muito tempo para entender essa tecnologia. Então, eles são excelentes usuários de tecnologia. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Esses meninos, eles não sabem sobre tecnologia. Eles não sabem. Eles são excelentes usuários de tecnologia. Mas para você entender tecnologia de fato, você não vai ser um usuário de tecnologia. Você precisa ser um criador de tecnologia. Então, ele saber como joga todos os jogos não é o suficiente. E volto de novo àquele convite. E se ele criasse os próprios jogos? E se ele criasse o seu próprio brinquedo? Então, é a partir dessa estrutura de experiências que a gente vai pensar em como continuar instigando esse processo criativo. Bom, só para... Está tudo muito no campo das ideias, né? Então, eu queria retratar um exemplo de um evento que eu participei. E aqui tinha uma criança que ela participou de um núcleozinho lá e ela estava criando uma estrutura. A gente vai ver primeiro o vídeo e depois eu vou fazer uma certa análise para vocês perceberem um vídeo super simples, mas que tem uma riqueza de aprendizagem muito, muito forte. O que é isso que você fez aí? Eu tentei várias e várias vezes. Com pilha de relógio que eu criei isso. Eu queria que o LED funcionasse, só que eu queria um motorzinho que ele girasse. E eu não tinha. E o povo aqui do lado me deu um motorzinho. Eu fui lá e criei a minha própria criação. Com fita, coloquei a pilha de relógio aqui e rolei o negocinho. Legal. Colei aqui, uma fita dupla face para colar na pilha e fiz o negócio do suporte aqui, ó. Muito legal. Bom, aquele esquema de sem som. Eu vou repetir o vídeo sem som. Eu não sei se vocês entenderam muito o que aconteceu, mas olha só. É só ir e voltar, né? Beleza. Então, olha só, ele está aqui. A primeira coisa que ele fala, eu tentei várias e várias vezes. Então, ele vivenciou aquela espiral. Ele começou, eu vou fazer isso, deu errado. E aí, eu pensei em uma outra solução. Eu estava no evento que esse menino estava, ele ficou um dia e meio nesse setorzinho, só tentando criar várias coisas e brincando, fazendo... Depois ele fala de um tio que ajudou ele. Ali, o tio me deu não sei o quê, uma ideia. Então, foi aquela hora que ele compartilhou e refletiu. Eu poderia fazer uma aula com aquele menino. Hoje vamos aprender sobre o ciclo da aprendizagem criativa. A primeira coisa que você faz é imaginar, a segunda é criar, etc. Mas isso não importa para a criança. O que importa é ela vivenciar essa estrutura. Outra coisa importante, olha só com o que ela criou. A gente está falando de robótica, de eletrônica, e às vezes a gente pensa, meu Deus, isso é coisa do outro mundo, eu não tenho como investir isso no meu município, eu não tenho dinheiro para isso. Olha as coisas que ele utilizou. Eu vou até voltar aqui. E aqui a gente tem pedaços de papelão. A bateria que ele usou foi uma bateria de relógio, como ele mesmo disse. Então, a gente encontra isso em papelaria. Ok? Usou garrafa PET. Esses LEDzinhos aqui você encontra por 40 centavos. É super baratinho. E esse motor, você encontra, por exemplo... Às vezes tem aquela carcaça de DVD que você nem usa mais, que as pessoas não utilizam mais. Você encontra motorzinhos como esse. Ou então computadores antigos. O ponto aqui é que para você trabalhar com tecnologia,
com a aprendizagem criativa, a gente não precisa de muitos recursos. Acima de tudo, a gente precisa ter uma mentalidade muito estruturada para isso, ter um foco para essa estrutura. E esse aqui é apenas um exemplo simples de como a gente pode fazer isso. Então, eu queria encerrar aqui com uma pergunta para vocês. Qual é o legado que vocês querem deixar na gestão de vocês? Vocês querem ser conhecidos pelo o top 1 da educação? Ou vocês querem ser conhecidos por aquele prefeito, por ser aquela prefeita que preparou os jovens para os desafios do futuro? Para os jovens que estavam à frente e que no começo ele estava só brincando de fazer um robozinho e depois ele criou uma startup, ele gerou emprego, ele gerou renda, ele gerou uma estrutura para a sua cidade, para o seu município. Então, às vezes, essa criança vai ter uma formação acadêmica ou não. Não importa. Ela está pronta para se readaptar às diferentes mudanças que a gente vai ter aqui no futuro. Bom, para encerrar, eu queria deixar aqui os meus contatos. Vocês podem... Eu vou estar aqui até o final do evento, então quem quiser conversar melhor sobre isso, esse é meu telefone, também é o WhatsApp, vocês também podem entrar em contato, ok? Esse é meu e-mail, luan@ensinomaker.com.br. Me adicione no Instagram, a gente viu, né, na quinta-feira a importância das redes sociais aqui com Samuel Pereira, né? Então, eu compartilho muita informação eu uso muitas minhas redes sociais para compartilhar informação. Eu trabalho com preparação de professores, então a ideia é exatamente preparar essa mentalidade. Então, eu estou aberto a conversar e saber como é que eu posso ajudar cada um de vocês. E para encerrar agora de verdade, eu queria deixar uma frase de um grande pensador sobre futurismo, que ele fala o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Ok? Bom, eu gostaria também era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu espero que eu tenha agregado de alguma forma cada um. E eu gostaria também de agradecer a equipe organizadora, em especial a Sol. Como ela falou, a gente se conheceu num grupo de criatividade. Olha a importância da criatividade aí, né? Fazer a combinação entre prefeitura e robótica, que era uma coisa inimaginável, né, Sol? Então, a importância, né, que a gente tem de se juntar com pessoas incríveis, né? Como diz o Jim Rohn, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E a pergunta é, com quem você está convivendo? Né? Então, muito obrigado a todos.